Bora lá, nação, para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos analisar nesse momento o PVC e o Kleber Machado, falando sobre o técnico Tite, que está no Flamengo, preparando o Flamengo para a partida contra o Cruzeiro. A estreia do técnico Tite será nesta quinta-feira contra o Cruzeiro e vamos analisar porque tem muitas informações nesse debate. Eu gostaria que você chegasse deixando seu like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, aperte o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui sempre terá notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje. Foi apresentado Tite como o novo técnico do Flamengo. Hoje é a apresentação oficial. E a gente vai começar falando exatamente sobre Tite. Semana passada a gente deu uma passada ligeira sobre o Tite e hoje nós vamos falar sobre o Tite no Flamengo e sobre o Mano Menezes no time do Corinthians. São os novos comandantes, que têm o que em comum, né? Além dos dois serem do Rio Grande do Sul, o Tite tem uma carreira mais longa do que a do Mano, um pouco mais longa, eles têm mais ou menos a mesma idade, 62 o Tite, 61 anos o Mano. Os dois vêm do interior do Rio Grande do Sul, fizeram bons trabalhos por lá, tiveram o Grêmio como talvez o time que os tenha revelado assim nacionalmente, né? Os dois brilharam muito no Corinthians, foi uma sequência muito vencedora de Mano e Tite no Corinthians, que depois passou para o Fábio Carille, e os dois trabalharam na Seleção Brasileira de Futebol. Se a gente já tiver aí, eu queria começar exatamente mostrando o que o Tite disse nessa primeira. O cartão de visita é sempre meio formal, meio protocolar, mas o Tite foi apresentado hoje e falou o seguinte para a galera rubro-negra. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios, né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo e ele vai continuar sendo dessa forma porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe e não o contrário, né? E ao clube. Muito bem. Eu não tinha ouvido ainda a entrevista. Não me surpreende muito, assim, até as palavras, o vocabulário, a expressão do Tite. Mano, o Tite mentiu quando disse que não trabalharia ou é um exagero, como eu acho que é um exagero dizer que ele... Tite mentiroso, falou que não ia trabalhar no Brasil em 2023... Mas foi ele que pediu, né? Ele falou, se eu trabalhar no futebol brasileiro, podem me chamar de mentiroso. Falou, não vou trabalhar. Podem colocar isso em jornais, em sites, etc e tal. Ele descumpriu o que ele próprio disse. Mas no futebol, Kleber, sinceramente, o que é dito de manhã, à tarde não é cumprido. Então não me surpreende, cara. E vamos lá. O Tite, ele vem de um fiasco numa Copa do Mundo, porque pra mim a desclassificação do Brasil da forma como foi, pra mim foi um fiasco, sim. Fiasco, é? Eu acho que foi um fiasco. Na Copa do Mundo o Brasil poderia ter ido muito mais adiante do que foi. Eu acho que o Brasil poderia chegar numa final, poderia até perder na final, mas o Brasil tinha bola pra chegar numa final e não chegou. Então o Tite, se a gente parar pra analisar, ele tinha como plano A, Europa. Não veio nenhuma proposta da Europa pro Tite. Plano B, talvez pode ter vindo alguma que não tenha o agradado. Sim, mas eu duvido que tenha vindo alguma coisa, porque sinceramente não pintou nada ali pra ele. Plano B, talvez um futebol árabe, também não veio nada que fosse tão sedutor assim pra tirá-lo ali da zona de conforto, do stand-by em que ele estava. Hoje, sinceramente, Kleber, pelo potencial que tem, tanto em termos de qualidade de elenco, dinheiro e estrutura, o Flamengo é a melhor opção pro Tite. Eu sei que tem muitos corintianos que rasgaram a roupa. Mas não tem motivo, né? Ele não traiu o Corinthians. Não, evidente que não. Evidente que não. E pro Tite, Kleber, até poderia ser convidado para ir ao Corinthians, para voltar ao Corinthians na saída do Vanderlei, mas ele não traiu o Corinthians. Porque diferente do que fez o Guerreiro, que disse, olha, no Brasil só jogo no Corinthians, o Tite não declarou isso em momento algum. Muitos corintianos aí rasgaram a roupa de bobeira, mas pro Tite, pensando como profissional, hoje o Flamengo é muito mais atrativo por todos os fatores que eu citei do que o Corinthians, que é terra de ninguém. Gente, é claro que assim, isso que o Mano falou, quem disse podem me chamar de mentiroso foi o Tite. Esse podem me chamar de mentiroso, às vezes é uma força de expressão, e ele acabou sendo chamado de... eu penso um pouco diferente. Eu acho que se apresenta uma oportunidade num clube com grande potencial, que tem sido protagonista nas últimas temporadas, que é historicamente um clube protagonista, e tem sido nas últimas temporadas o time que divide ali com o Palmeiras e hora ou outra com o Atlético, né? Botafogo. Botafogo esse ano, né?
Tem sim. Agora, se apresenta uma possibilidade de você começar um trabalho, de você encerrar uma temporada em que o teu grande objetivo vai ser a Libertadores, classificar para a Libertadores, e aí você vai ter 2, 3 meses para analisar elenco, para mudar elenco, para começar um trabalho. Vocês acham que ele pisou tanto na bola assim, Emerson? Então, eu conheço muito bem ele, né? Não só porque trabalhei, foi meu treinador, trabalho ali futebol. Deixando a área, o campo, eu conheço o Tite, pessoa, ser humano. E ele é um cara íntegro, um cara mega correto. O que aconteceu com o Tite, dele ter dito que põe aí em tudo quanto é lugar, né? Como foi a entrevista dele. Sim, ele recebeu uma proposta do mundo árabe, há meses atrás. Inclusive não conseguiu pegar um avião para ir. A história é essa, mas sim recebeu uma proposta e recebeu da Europa também. Nesse período, pós-Copa do Mundo. Pós-Copa do Mundo. Mas e você o Tite... sabe os times, não? Não sei. Na verdade, o nível dos times, o árabe eu era sei. para brigar pelo campeonato. O árabe era o... Se você não souber da Arábia, quem vai saber? O árabe era o do Neymar, inclusive. Do árabe era que tal o Jorge Jesus. Exatamente, antes do Jorge. E o Tite recebe uma proposta do Flamengo que, pelo amor de Deus, com todo respeito ao torcedor corintiano e ao Corinthians, se pôr na balança hoje, ter que escolher entre Corinthians, isso é uma verdade. Aqui não, na situação atual de elenco. Situação atual. Aqui eu posso construir uma nova história dentro da minha carreira. Com o Corinthians, é salvar o Corinthians de uma possível segunda divisão. É impensável que, neste momento, um trabalho faltando pouco mais de 20 rodadas para terminar. 12 rodadas, né? 12 jogos. 26, né? Faltando 12 rodadas para terminar, ninguém vai avaliar o trabalho dele por agora. Quem contrata o Tite nesse momento, e o Tite topar nesse momento, ele está pensando no projeto para o ano que vem. Mas é assim no texto, né? É assim na ideia. O Flamengo só está precisando de um bom treinador, dentre tantos que passaram por lá desde a saída do Jorge Jesus? Não, o Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e 2 meses depois tem um dos piores técnicos da sua história. Culpa de quem? Do técnico ou do Flamengo? Do Flamengo. A última vez que o Flamengo teve um técnico de janeiro, 1º de janeiro até 31 de dezembro, foi Vanderlei Luxemburgo em 2011. A última vez que teve um técnico o ano inteiro foi em 2011. Não por um ano, o Jorge Jesus ficou por um ano, mas ficou do meio do ano ao outro meio do ano. Começo ao fim de temporada. Começo, você chega, planeja, organiza e vai até o final do ano. A última vez foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011. Era Patrícia Amorim a presidente. Hoje o Tite falou uma coisa que eu acho que ele foi coerente, Kleber. Ele falou sobre ajustes de datas. Desde o princípio estava claro que ele toparia trabalhar em outubro, porque significaria para ele começar o trabalho de 24 antes para organizar a casa e ter o trabalho do ano que vem. Agora o grande desafio é o Flamengo cumprir o projeto, cumprir o contrato. Porque o Flamengo não consegue cumprir o contrato de ninguém por um ano, em todas as gestões extremamente modernas, competentes. O Flamengo está sempre a mercê. Nesse aspecto ele falha. E acho que vai precisar mexer no elenco, mas a gente vai conversar daqui a pouco com o Vene. Eu queria ver de você o seguinte, Mauro. O Mano, docemente, disse que o Tite foi um fiasco na Copa do Mundo. O Mano este aqui, para não confundir com o outro aqui, Mano, não o Menezes. Ele já me xingou também. O Mano Menezes ou o Tite? Tite? O Mano ia falar. O Menezes falou, de vez em quando me xingam por algo que você falou. Me confundem. Entendi. Eu vou começar a chamar você só de Menezes agora. Mas a questão é assim, o Tite precisa de alguma... Todos nós precisamos, né? Eventualmente de mexer em alguma coisa, melhorar alguma coisa. O Tite trabalhou de 2016 a 2022 na Seleção Brasileira. Setembro de 16... São 6 anos. Só na Seleção Brasileira. Eu acho que é muito mais fácil você voltar ao dia a dia de um clube do que você se acostumar com o de vez em quando de seleção e um trabalho de gabinete, como ele desenvolveu muito bem. Sem dúvida. Mas nesse período, do que ele fez na seleção, que é o top, ele precisa do quê na montagem do time? Porque o discurso foi o óbvio, né? O Flamengo tem um grande time, DNA, futebol virou uma questão genética, né? Com certeza. Que ele Vou precisa? pro programa do Ratinho, inclusive, fazer um teste da paternidade, não tenha dúvida. O PVC fez um belíssimo texto pro
jornal que eu trabalho também, o Jornal dos Esportes, sobre esse DNA do Flamengo, né? E que é bem isso, só que nos momentos ótimos, né? Não é toda hora que vai para cima, vai para frente e deixaram chegar. Com esse potencial, com esse elenco, com esse treinador, sobretudo o Tite de 2015 para cá, que fez aquele baita Corinthians campeão, mas também vistoso, em momentos na seleção brasileira também, o casamento me parece perfeito. Precisa ter um pouquinho de paciência com o Tite. Em relação a essa coisa, mas ele está muito tempo de gabinete, ele se fez, desde que chegou à CBF em setembro de 2016, uma rotina de sempre ir à CBF, conversar com todo mundo. Claro que é muito diferente do treinamento, mas o Tite não está enferrujado. Ele voltando a campo e rapidamente os resultados virão. Não vou dizer que para agora, até porque tem uma vantagem oceânica do Botafogo à frente, mas tem tudo para dar certo o Tite no Flamengo, mesmo com o Flamengo. Agora é mesmo tipo um hoje sim, hoje não. O Flamengo precisa mudar muito o elenco. Do que eu me lembro agora, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o contrato termina dos dois no fim do ano. Do Gabriel não, do Rodrigo Caio sim. E do Maia também, né? E todos esses, por exemplo, Rodrigo, Bruno, o Everton, como disse o Venê, o Tite conhece, convocou para a seleção brasileira. Precisa mudar muito, Cicinho? Não, o Flamengo... Não muito. Não, o Flamengo que ele precisa é resgatar o autoestima desses jogadores que por causa de outros treinadores perderam seus brilhos. Então não vejo... Mas só até por porque causa não dos tem... treinadores? Então, e só autoestima? Ah, Só por causa dos outros treinadores O São Paulo que perderam ele brilho? conseguiu fazer o melhor jogador do Flamengo, que era o Ayrton... Lucas. Ele era o jogador-chave do Flamengo, Sim. ele acabou com o Isso é jogador. verdade. Mas a queda Entendeu? de produção se deve só à troca de treinadores, dos jogadores nesse No Flamengo caso? foi. No Flamengo foi a questão de... Todos troca- eles? Não, a questão é a seguinte, o Flamengo com o Dorival Júnior estava jogando não tão bem, mas conquistava os resultados. Chegou o Sampaoli e mudou todo o quadro. Aí chegou o Vitor Pereira antes. O Sampaoli não conseguiu repetir uma escalação. E o Vitor Pereira? É o estilo dele, né? O Vitor Pereira também. O Vitor Pereira também foi muito ruim. É muito curioso se você pensar assim, Cicinho. Quando a gente diz que o melhor jogador do Flamengo era o Ayrton Lucas, já tinha alguma coisa errada. Claro, num time que tem Não pode Everton ser. Ribeiro, Não pode ser o Gabriel, Ayrton Bruno Henrique, Lucas. Não, mas eu tô falando numa peça que ele mexeu, O time do Flamengo, o Everton Ribeiro tava jogando bem, o Bruno Henrique tava machucado, o Gabigol tava jogando bem, então o Sampaoli, ele tirou. Não, sem Ele tirou dúvida, essa qualidade dos jogadores. Ele tirou. Com o Vitor talvez. Pereira já estava mal. pra Exato, caramba. esse é que é o ponto. O Flamengo já não estava muito bem. Tanto é assim que o São Paulo foi contratado, porque o Vitor Pereira, que foi contratado para melhorar alguma coisa que o Dorival Júnior fez muito bem. Vitor Pereira já chegou escorraçado. Então, ali, mas foi, né? Então, por isso que assim, eu acho que essa discussão vai ser, até o fim da temporada, ela vai ser mais incendiada. A questão do elenco do Flamengo, não é da qualidade do elenco do Flamengo. O Flamengo tem 30 jogadores, eu queria 20 no meu time. Sim. 20 eu queria no meu. Eu estou dizendo no Flamengo, a partir do que já foi feito, conquistado, o que vem na sequência. É essa a questão. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí, o Flamengo está em preparação para a partida contra o Cruzeiro. Nesta quinta-feira será a estreia do técnico Tite. E aí vamos ver o que vai acontecer. O técnico Tite já pediu renovação de 3 jogadores. Gabigol, que terá o seu contrato renovado até 2028, mais 4 anos de contrato com aumento salarial. O Everton Ribeiro, 1 ano de contrato com uma pequena redução salarial. Já o Bruno Henrique quer 3 anos de contrato, o Flamengo está oferecendo 2 com mais 1 ano de contrato automático, caso bata metas, um contrato de produtividade. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.